Após 10 dias de julgamento e quase 9 anos de espera, o Tribunal do Júri do Foro Central de Porto Alegre condenou pela morte de 242 pessoas os 4 réus acusados do incêndio da Boate Kiss: Elisandro Calegari Spor, Mauro Londeiro Hoffmann, Marcel de Jesus dos Santos e Luciano Augusto Bonilla Leão. A sentença foi lida na tarde de hoje. O incêndio na madrugada de 27 de janeiro de 2013 em Santa Maria deixou 242 pessoas mortas e outras 636 feridas. As vítimas, em sua maioria, eram jovens estudantes com idade entre 17 e 30 anos. E a Justiça que decretou as seguintes condenações, de acordo com o juiz Orlando Facini Neto. Diversas tentativas de homicídio aqui eu as aprecio e aplico penas similares, fazendo a redução respectiva, e depois digo, nós temos 242 imputações de homicídio, 636 de tentativas de homicídio, tudo no âmbito do concurso formal. E aí digo, os crimes aqui versados, homicídios e tentativas de homicídio, foram cometidos inequivocamente sob o pálio do concurso formal, de modo que se aplica apenas a pena mais grave, com o acréscimo previsto na lei, e aí chego, sem mais delongas, às penas definitivas. Para Elisandro, 22 anos e 6 meses de reclusão, para Mauro, 19 anos e 6 meses de reclusão, Marcelo e Luciano, 18 anos de reclusão. Notem que, num sistema de execução das penas como o brasileiro, não se está a estabelecer nenhuma demasia, sendo a condenação por crimes que não ostentam a designação de qualificados, com 16 ou 25% das penas, consoante o entendimento a ser adotado no juízo de execuções, tendo em conta a questão do elemento violência, haverá a possibilidade de progressão de regime. O regime inicial aqui é o regime fechado. E aí faço algumas considerações que, no sentido de que, fixadas as penas de cada qual dos réus, surge um tema singular no ponto artigo 492, inciso 1 do Código de Processo Penal, que aponta que, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos, determina-se a execução provisória das penas. Faço várias considerações a respeito de um entendimento que sempre ostentei nesse sentido, sobretudo quando da decisão de pronúncia houve recurso pela defesa. Uma vez que mantida a remessa do réu a plenário, intuitivamente revelou presentes os indícios de autoria, de sorte que, com a condenação e já sendo firme o juízo do tribunal sobre esses mesmos indícios, tanto que mantida a pronúncia, pelo mérito, especula-se, nenhum recurso ensejará provimento. O contrário desvirtua a lógica. O cumprimento da pena se daria em regime fechado e, por ser superior a 15 anos, seria executado de forma provisória. A prisão dos 4 foi decretada pelo magistrado. No entanto, Facini Neto recebeu a comunicação de que o Tribunal de Justiça concedeu um habeas corpus preventivo em favor de um dos réus, o que fez suspender a execução da pena dos 4. A tragédia é a maior ocorrência em número de vítimas na história do Rio Grande do Sul e a segunda do Brasil, atrás apenas do incêndio do Gran Circo norte-americano em Niterói, no Rio de Janeiro, que deixou 503 mortes em 1961. Após essa realização desse júri, encerrou uma longa espera de familiares, sobreviventes, testemunhas e também a comunidade de Santa Maria. No plenário, onde as audiências foram realizadas em tendas de familiares montadas ao lado do fórum e na cidade onde ocorreu a tragédia, houve cobertura da imprensa e também expectativa de grande parte do público que se fez presente. Passados mais de 3.200 dias desde o incêndio, o caso foi analisado pela polícia e pelo Ministério Público, chegando ao Poder Judiciário. O período se deve a inúmeras etapas do processo, entre a apresentação da denúncia, recursos, embargos e pedidos de desaforamento e desmembramento do júri. No julgamento, Elisandro Spor, conhecido como Kiko, foi o primeiro dos 4 réus a ser ouvido durante o julgamento. Durante sua fala, muito emocionado, se dirigiu às famílias das vítimas que acompanhavam a sessão no plenário. O sócio da casa noturna disse que fez as adequações pedidas para reduzir a poluição sonora na boate.
Ao ser questionado sobre a contratação da banda Gurizada Fandangueira, Kiko diz que não sabia que a banda usava artefatos pirotécnicos durante a realização dos shows. Durante o interrogatório, o juiz questionou por que ele não exprimiu o pesar aos familiares ao longo dos últimos anos. Ele disse que não existe o que falar, não tem uma explicação que consiga dar sobre essa situação. Mauro Hoffman disse em interrogatório que ingressou na sociedade da Kiss em 2011, quando a casa noturna já era gerida por Alessandro Spor. Na noite da tragédia, Mauro havia passado na boate cedo e ido para casa. Foi avisado pelo sócio Alessandro sobre o incêndio e voltou correndo para a Kiss, segundo ele. Já Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da banda Gurizada Fandangueira, ergueu o artefato pirotécnico e iniciou o incêndio ao tocar a espuma que revestia a boate. Aos jurados, Marcelo comentou que o uso de fogos de artifício nas apresentações era conhecido. Durante a apresentação, o músico recebeu o artefato acoplado em uma espécie de luva. Já Luciano Augusto Bonilha Leão, auxiliar da banda Gurizada Fandangueira, acionou o artefato pirotécnico e iniciou o fogo na boate. Em interrogatório, ele lembrou o que ocorreu no dia do incêndio. Contou que a banda já havia feito ao menos 9 shows com artefatos pirotécnicos. Na Kiss, ele recorda de 2 apresentações com fogos. Luciano afirmou que a banda não sabia que o teto do palco havia sido rebaixado e revestido de espuma. Essas informações, então, do júri realizado durante 10 dias e que encerrou na tarde de hoje em Porto Alegre, no caso da Boate Kiss, onde os 4 réus acusados foram condenados.